Sebastião Carlos protocolou o pedido de acompanhamento junto à OAB, no processo que moveu contra a ex-juíza Selma Arruda por prática de Caixa 2. Após o protocolo, o candidato ao Senado da República foi recebido pelo presidente da OAB. Sebastião Carlos explicou a ação que moveu contra a ex-juíza e justificou o pedido de acompanhamento da OAB. Nós tomamos conhecimento no dia 28, como de resto muitos advogados, de uma ação monitória que tramita presentemente na 10ª Vara. E ela trata de um contrato entre uma empresa de publicidade e a candidata Selma Arruda. Nós constatamos gastos feitos no período pré-eleitoral, que é vedado pela lei. Foi um contrato de R$1.882.000, dos quais foram pagos perto de R$700.000. Né? E a declaração feita de gastos, que está no site do TRE, de 413 mil e poucos. Ora, a legislação veda a arrecadação de recursos antes do registro. Não se pode. Essa mesma resolução veda os gastos de campanha antes da realização da convenção. Portanto, esse contrato foi firmado em abril, 5 e 21 de maio foram dados 3 cheques pagando R$450.000, que seria o desdobramento da entrada desse contrato de marketing, de cobertura em jornais, nas redes sociais, e vai até mesmo ao apoio com motoristas e outros elementos de campanha. Portanto, é flagrante a violação da lei. Por isso, ajuizamos uma ação pedindo a quebra de sigilo bancário, enfim, apreensão de documentos de um Caixa 2. Sebastião Carlos chegou de ser acusado de candidato laranja. Não gostou e deu o troco. O que eu não posso aceitar é de ser acusado de laranja. Talvez ela sim seja laranja, porque como veio parar esses recursos na campanha dela? Aí foi a vez do presidente da OAB, que recebeu o pedido do candidato e explicou sobre as providências que serão tomadas. Receberemos esse protocolo, daremos o devido encaminhamento interno na Ordem de Advogados do Brasil. Por óbvio, a Ordem fará o acompanhamento de todas aquelas denúncias que chegam até o OAB como fiscal dessa sociedade. A candidata ao Senado, a juíza aposentada Selma Arruda, convocou uma coletiva de imprensa para fazer sérias acusações, graves acusações, o que ela denominou de Comitê da Maldade. Nós acabamos descobrindo que estávamos vítimas de uma quadrilha que praticou extorsão contra a minha campanha, tá? O que aconteceu foi que no decorrer do tempo, a gente acaba não percebendo, mas no decorrer do tempo, a gente juntando uma coisa com outra e vendo que houve uma reunião, quando logo depois foi proposta essa ação monitória, sem fundamento nenhum, e menos de 12 horas depois havia uma investigação judicial protocolada lá no TRE, ficou bem claro toda essa armação. Até então, quando o Júnior Braza falava comigo, eu conversava com ele por telefone, eu tinha a impressão de que ele estava querendo cobrar mais do que devia, só isso, né? Ele queria cobrar uma multa exorbitante, 40%, queria cobrar mais do que devia. Até então eu achava que era isso. Depois é que eu percebi que, na verdade, se tratava de uma extorsão. Tem os cheques, e esses cheques não dizem nada. Eles foram cheques emitidos antes do período de campanha, tá? O contrato que foi celebrado para a campanha, ele foi celebrado no dia 15 de agosto, ou seja, já no período eleitoral. Neste contrato, nós temos, ele assumiu com a via nossa do contrato, mas nós temos as notas fiscais que fazem referência a este contrato celebrado em 15/8, e eu tenho a minuta do contrato. O primeiro contrato, ele mandou por e-mail, e eu não assinaria, porque com multa de 40% não tem ninguém em sã consciência que assinaria. Ele não tem a minha assinatura em lugar nenhum. O que ele tem são os cheques que eu paguei. E os cheques que eu paguei eram os valores que eu concordei em pagar. Na verdade, concordei ainda, digamos, enganada, porque ele entregou muito menos do que aquilo que dizia que ia entregar. E aí ela citou
as questões de Caixa 2 envolvendo o seu nome nesses últimos dias. Não há Caixa 2 antes da campanha. Caixa 2 se faz durante a campanha, primeiro. Segundo, não há Caixa 2 com cheque, pago cheque nominal compensado no nome da pessoa. Isso não existe. Isso é uma falácia, né? Terceiro, se eu tivesse que fazer coisa errada, eu teria feito quando eu tive a oportunidade lá atrás. Eu teria praticado crime de corrupção, eu teria me vendido para não mandar prender quem eu mandei prender. Não viria a fazer isso agora na campanha, muito menos com o valor desses aí que tá acusando aí o Júnior Braz.